Esse é o vídeo 5 de 5 e é onde a gente vai tratar da função horária da velocidade no MRUV. Partindo dessa equação, eu vou fazer um algebrismo. Se a gente estivesse dentro de sala, eu ia falar que eu ia fazer matemática, mas é só fazer um algebrismo. Eu vou passar de um lado, multiplica, divide, soma, subtrai, mas eu vou fazer com calma para vocês me acompanharem passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o tempo que está do lado direito. Então lembra, sempre que eu falar direito e esquerdo, é como se eu estivesse falando na mesma orientação que você que está olhando para a tela. Então, do lado direito da minha igualdade, o denominador é o tempo. Então, o tempo está de um lado dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, tá aí. Eu posso falar que tempo vezes aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Eu posso girar essa equação. O que é girar, professora? Bom, eu posso falar que a igualdade de um lado, que é igual à igualdade do outro, eu posso trocar o lugar das igualdades, sem problema nenhum. Então, a primeira coisa que eu fiz é falar que T vezes A é a mesma coisa que A vezes T. Beleza? Então, olha eu fazendo a troca. A próxima coisa que eu posso fazer é inverter um lado da igualdade com o outro lado da igualdade. Olha eu fazendo isso. Então, falar que AT é igual a VF menos V0 é a mesma coisa que falar que VF menos V0 é igual a AT. E agora, eu vou pegar a minha velocidade inicial, que está de um lado da igualdade, subtraindo, e vou colocar do outro lado da igualdade, somando. Olha isso. Pronto. Eu cheguei numa igualdade que fala que a velocidade final de um corpo é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E essa, por incrível que pareça, é o que a gente chama de função horária da velocidade no MRUV. Se a gente for bem criterioso, essa equação é a própria equação de aceleração, só que reordenada, escrita de um jeito diferente. Então, se eu levar em consideração agora, eu nem te apresentei uma equação nova. Mas a gente conta, quando a gente está em MRUV, como se essa fosse uma equação nova. Se você não percebeu, a função horária da velocidade no MRU também é uma função de primeiro grau. A gente não vai fazer isso hoje, porque eu quero ter muita calma com a gente avançar no conteúdo. Mas graficamente, então, eu já estou te contando como é que é o gráfico da velocidade versus tempo. É o gráfico de uma função de primeiro grau. Te apresentando dessa forma, tá aí, ó, VF é igual a V0 mais AT. O macete que eu guardei na vida é vi vovó atrás do toco. Então, o vi é o VF, o vovó é o V0 e o atrás do toco é o AT. Agora, como é que eu consegui gravar isso, eu não sei, tá? Mas funcionou, gravei o resto da vida. Então, vamos lá. Eu tenho duas grandezas nessa função que são constantes. Quem são as duas grandezas? A aceleração do corpo e a velocidade inicial. Se você tiver Por isso que quando a gente faz MRU, eu quis fazer um momento de relembrar MRU. É muito parecido com a função horária da posição. Então, se eu te contar o seguinte, começamos a nossa viagem a 30 metros por segundo, independente do que aconteceu na minha viagem, o início dela começou com 30 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é uma constante. E a outra coisa que caracteriza um MRUV é possuir aceleração constante. Então, essas duas grandezas são as nossas constantes. E eu vou ter uma variável independente, que é o tempo, e uma variável dependente, que é a velocidade final. Para você não ficar muito perdido nos exercícios, eu vou te dar alguns exemplos. Vai que o exercício te dá essa função da velocidade, V é igual a 2 mais 3t. Como é que você identifica grandezas nessa equação? Então, vamos lá. Você tem que identificar quem é V0. Na sua equação maior ali, V0 é a grandeza que não está acompanhada do multiplicador tempo. Então, se eu aplicar essa ideia no meu exemplo A, quem não está multiplicado pelo tempo é o 2. Então, quanto vale a velocidade inicial? 2 metros por segundo.
E quanto vale a aceleração? A aceleração é a grandeza que está sendo multiplicada pelo tempo. E no meu exemplo, ela vale 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos pegar um segundo exemplo. Agora, essa é a equação da velocidade de um movimento. V igual a menos 4 mais 5t. Quanto vale a velocidade inicial? Velocidade inicial, eu vou olhar e falar, bom, é aquele que não está sendo multiplicado pelo tempo. Então, ela vale menos 4 metros por segundo. E quanto vale a aceleração desse corpo? É aquela que está sendo multiplicada pelo tempo, vale 5 metros por segundo ao quadrado. E o meu último exemplo, eu tenho que a velocidade de um corpo varia da seguinte forma, é menos 8 ou menos 7t. Quanto vale a velocidade inicial desse corpo? Menos 8 metros por segundo. E quanto vale a aceleração desse corpo? Menos 7 metros por segundo ao quadrado. Por incrível que pareça, é só a gente olhar a nossa fórmula geral e comparar a nossa fórmula geral com a fórmula que vai ser dada no exercício, tá bom? E não, a gente ainda não acabou MRUV. A gente tem mais uma aula sobre isso e uma aula que vai ter mais contas e mais gráficos. Então, só te contando, eu decidi fazer no MRUV, e aí eu teria feito isso dentro de sala também, fazer o tratamento algébrico e gráfico simultâneo. Então, eu falei de aceleração, falei do gráfico da aceleração. Comecei a falar da velocidade. Então, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre os gráficos da velocidade e sobre a distância percorrida e gráficos de distância. Um beijo e bons estudos!